Primeira vez que fomos àquela igreja, a esposa do pastor pediu-nos que cantássemos um hino especial como família, em um dos cultos. Mas ela nos pediu assim, em cima da hora, acreditando, que nossa família tinha esse costume. E na hora minha filha mais velha, a Rochelle, ela ficou com muito medo, muita vergonha, porque não era costume dela cantar na frente das pessoas. E na hora que a esposa do pastor percebeu isso, repreendeu a nossa filha, na nossa frente. Como que pode, filha de missionário, ter medo de cantar um especial na frente de uma igreja? Naquele instante, ao invés de concordar com ela, educadamente eu defendi a minha filha. E eu disse: minha irmã, a culpa não é dela, a culpa é minha, porque eu nunca fiz questão disso. Nunca fiz questão que a minha família cantasse hinos especiais nas igrejas. Este não é o nosso chamado. Então eu assumi a culpa e a responsabilidade. Naquele instante eu defendi a minha filha. Muitos pais em meu lugar, Ricardo, teriam repreendido a filha também. Principalmente, para ficar bem na foto perante a esposa do pastor. Ou por causa da vergonha que estariam passando. Mas o que eu vou dizer aqui, você tem que guardar no seu coração, Jéssica. Nunca discipline os seus filhos por causa de outras pessoas, e sim por causa dos seus próprios filhos. Quantos entenderam isso? Nunca discipline os seus filhos por causa de outros, mas só se for para o bem deles. Você deseja criar os seus filhos para servirem de vitrine para outras pessoas, ou você deseja criar os seus filhos para a honra e a glória de Deus? Os seus objetivos como pai e mãe dependem dessa resposta: vitrine para outros ou para a honra e a glória de Deus? Hoje quero falar sobre objetivos prevalentes em nossa sociedade sobre criação de filhos. E alguns desses objetivos são bons, mas nem todos eles são bíblicos. São bons objetivos, mas nem todos eles são bíblicos. Primeiro, objetivos prevalentes na sociedade, o primeiro deles, que todo pai tem, é desenvolver talentos físicos e intelectuais, cognitivos, em seus filhos. Todos vocês aqui estão em busca disso. Hoje em dia os pais estão matriculando seus filhos em várias atividades extracurriculares. E é por isso mesmo que muitos não estão aqui hoje à noite, por causa não da escola, mas por causa de tarefas, de atividades extracurriculares: futebol, judô, ginástica, piano, inglês. Quantos percebem? Tudo isso é bom, mas nada disso é bíblico. Não há nada de errado com essas atividades. Mas qual é o objetivo real dos pais por detrás dessas atividades extracurriculares? Geralmente o objetivo é este: que os seus filhos sejam os melhores, bem mais preparados do que os outros. Não adianta enfeitar. Com absoluta certeza, esta é a sua intenção, e é por isso que seus filhos estão participando de tudo. Porque no fundo do seu coração, você quer que seus filhos se destaquem e que eles tenham vantagem sobre outros. O que essas atividades, no entanto, estão ensinando? Estão ensinando humildade? Não. Estão ensinando amizade? Não. Estão ensinando integridade? Também não. Estão ensinando respeito pelas autoridades? Também não. Geralmente os filhos, eles vão receber os seus valores e as suas convicções dos professores de todas essas atividades,
e dos colegas que fazem essas atividades com eles. Então, quanto mais tempo seus filhos passam com o mundo lá fora, eles mais vão receber valores do mundo lá fora do que valores do mundo aqui dentro. E a maioria dos professores, e eu sou professor, a Márcia é professora, há mais professores aqui além de nós? O irmão Benjamin é professor, a Roseli é professor, o Davi é professor, e nós podemos dizer, todos nós que já trabalhamos em escola pública ou secular, todos nós podemos afirmar isso. A maioria dos professores não ensina o seu filho a agradecer a Deus quando ele chuta uma bola fora do gol, quando ele erra o gol. O seu filho não aprende a agradecer a Deus por sua habilidade com o piano ou com a língua. Na verdade, as muitas atividades estão ensinando os nossos filhos é o valor do orgulho, da autossuficiência e da independência de Deus. Por que eu preciso de Deus se eu estou me preparando em todas as áreas possíveis da vida? Muitas famílias que têm tempo para essas atividades extracurriculares, não tem tempo para um culto doméstico, que é realizado dentro do lar, ou para as atividades da igreja. Habilidades físicas são mais importantes do que os dons espirituais? Infelizmente, muitos pais e até líderes cristãos pensam que sim. Eu me lembro de um acampamento onde os jovens mais populares, mais famosos, eram os atletas. Eram aqueles que eram bons de bola, ou de vôlei, ou de basquete. E os jovens mais populares eram os atléticos. Eu tinha 13 anos de idade quando eu fui a este acampamento, e eu me lembro de 2 pastores fazendo sátira de mim, porque eu não sabia jogar futebol, e ainda não sei. E eles diziam: menino, você não sabe jogar futebol, você tem que aprender a jogar futebol. E um deles era o pastor Dosualdo. E eu olhei para o pastor Dosualdo e para o outro pastor, cujo nome eu não vou citar porque ainda está vivo, mas o Dosualdo já está na glória, então ele não vai se importar. Eu olhei para os 2 pastores, eu não sabia jogar bola, mas eu tinha a língua afiada. Eu disse: pastor Dosualdo, o senhor decide, o único tempo que eu tenho para jogar bola é no sábado à tarde, porque eu trabalho de segunda a sábado, estudo à noite, e o único tempo que eu tenho para jogar bola é sábado à tarde. Mas eu separei o sábado à tarde para fazer visitas com o meu pastor. O senhor decide, eu vou jogar bola ou continuo fazendo visita com o meu pastor? Na hora ele ficou todo sem graça e disse: não, continua visitando com o seu pastor. Os anos se passaram, e tanto quanto eu saiba, nenhum daqueles jovens atletas está hoje na igreja, vivendo por Jesus. A maioria deles já se casou 2, 3, 4 vezes, caiu em pecado de adultério, prostituição, vícios. Justamente porque infelizmente até líderes espirituais acham que habilidades, talentos físicos são mais importantes que dons espirituais. Hoje a maioria daqueles jovens nem na igreja está mais. Então não há nada de errado com as atividades extracurriculares. Se eu tivesse um filho homem, ele faria judô. Judô faz bem. Talvez até eu colocaria numa escola de futebol, para ele não ser grosso como o pai. Mas os pais precisam enfatizar e priorizar a parte espiritual dos filhos. O apóstolo Paulo disse para o jovem Timóteo: porque o exercício corporal para pouco, diga alguém, é pouco, gente. Vale muito pouco e por pouco tempo. Um oncologista me disse que uma pessoa que
exercita todos os dias e se alimenta devidamente, ela acrescenta no máximo de 3 a 5 anos na sua vida. E as pessoas acham que fazendo essas coisas vão viver 10, 15, 20 anos a mais. A ciência não ensina isso e não comprovou isso. A nossa duração de vida ainda depende muito da nossa genética. Muito mais da nossa genética do que o que nós fazemos para evitar a velhice. O apóstolo Paulo disse: vale pouco, mas a piedade, que é a vida espiritual, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então você cria filhos que não bebem, não fumam, que dormem cedo, que acordam cedo. Só fazendo isso, eles já estão prolongando a vida deles. Amém, irmãos? Porque é uma vida espiritual. Então, esse primeiro objetivo, desenvolver talentos físicos e intelectuais, não é errado, mas tem sido a prioridade dos pais. Segundo objetivo, desenvolver a autoestima dos filhos. Hoje, a Priscila está rindo porque nós chegamos na igreja mais cedo e eu perguntei para a Gabi assim: e aí, Gabi, como é que você está? Foi assim que eu perguntei. E ela disse: eu estou linda. A autoestima ali, ó, lá em cima. Lá em cima. E olha, gente, ela é muito linda. E no dia que ela descobrir que isso é verdade, os pais estarão perdidos. Mas os pais não querem que os filhos passem pelas dificuldades que eles passaram. Eu e o Ricardo comentamos domingo passado, os meus filhos e os filhos dele não sabem o que é a infância. Não brincaram como nós brincamos, descalço, na rua, correndo, brincando com os vizinhos, jogando bola no campinho, sujando os pés de lama, de terra. Não, esses meninos de hoje não sabem o que é isso. Nunca tiveram esse privilégio. Alguns nunca andaram de ônibus. Andou de ônibus já, Felipe? Já, né? Ótimo. Então seu pai soube te criar. Então os pais não querem que os filhos passem pelas mesmas privações. E muitos pais estão bitolados com a ideia de que vão proteger seus filhos de tudo e de todos. Eu sempre li livros, até cristãos, mostrando como que os pais podem aumentar a autoestima dos filhos. Mas você já leu algum livro, além da Bíblia, mostrando como os nossos filhos podem estimar os outros acima de si mesmos? Todavia, a Bíblia não ensina autoestima. Não existe essa palavra na Bíblia. A Bíblia ensina amor ao próximo. Eu me lembro da minha primeira briga. Eu tinha 6 aninhos de idade. Minha primeira briga na rua. Briguei com um menino chamado Silas. E eu briguei porque os outros meninos nos fizeram brigar. Lembra? Quem é homem, cospe aqui. Eu estava aqui, o Silas aqui. Eu era um homenzinho, né? Aí o menino tirou a mão, foi no nariz do Silas. Aí o menino falou: você vai deixar, Silas? O Rômulo acabou de cuspir no seu nariz. E o Silas: não. O que eu faço? Dá um soco nele. E o Silas, pá, na minha cara. E eu comecei a chorar. Eu não sabia o que era briga. Cheguei em casa chorando. Meu pai: por que você está chorando? O Silas me bateu. Meu pai, né? Pai à moda antiga, falou assim para mim: primeira vez,
A próxima vez que você apanhar na rua, quando chegar em casa você vai apanhar também. Não era assim que os nossos pais nos educavam? Na semana seguinte, os meninos gostaram da primeira vez, me fizeram brigar de novo com o Silas. E desta vez eu bati. Por que eu bati? Porque eu tinha um incentivo. Exatamente, eu não queria apanhar nem do Silas e muito menos do meu pai. Então veja que o conselho que meu pai me deu é o conselho que a maioria dos pais dá para os seus filhos. Olha, não comece uma briga, mas se começar, termine a briga. Você tem que terminar a briga. Então este conselho não é bíblico, mas quantos concordam que é um conselho psicológico? Faz bem para o psicológico da pessoa. Você quer criar um super-homem. Mas Romanos 12, 17 a 21, ensina que não podemos e não devemos pagar o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meu pai não me ensinou isso. É claro que você não quer que seu filho também se torne um saco de pancadas, amém, irmãos? Minhas filhas aprenderam desde cedo, desde jardim da infância. Se o menino passar a mão em você de forma indevida, papai vai te mostrar onde chutar. Chuta aqui, nesse lugar. Ele nunca mais vai pôr a mão em você. Eu não sei se elas chegaram a chutar algum menino ou não. Chegou a chutar algum menino? Chutar não, mas eu já dei um carro. Isso aí. Viu como que nós pais somos? Nós somos desse jeito. Então eu acho que foi a Rochelle que chutou. Uma delas eu sei que chutou um menino no lugar certo. Eu sou pai, eu sou de carne e osso. Uma coisa é ensinar, outra coisa é praticar o que eu estou ensinando. Porque você não quer que seu filho seja um saco de pancadas. Mas olha, ele não precisa da ajuda de Deus para revidar, precisa? Nem para se vingar. Porém, ele precisará da graça de Deus para perdoar. 1 Pedro 2,23 mostra que devemos sofrer a injustiça, sem retaliação. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Baseado neste versículo, eu disse para o nosso advogado: nós não fazemos questão de receber nada da empresa, nós só queremos que eles nos deixem em paz. Não, pastor, mas vocês têm direito a... Não faço questão de nada. Não foi, Felipe? Só quero que nos deixem em paz. Terceiro objetivo: desenvolver a salvação dos filhos. Isso aqui é importante, porque muitos pais acham assim: meu filho aceitou a Cristo, isso vai facilitar a criação dele. Lê do engano, porque apesar de salvo, continua com a natureza do pecado, continua com a inclinação para a carne. Graças a Deus, a salvação permite com que o seu filho se torne mais sensível ao pecado, mas não o livra do pecado, e não facilita a sua criação, não facilita a sua vigilância. Por isso que muitos filhos de crentes acabam se desviando, porque os pais acham que a salvação resolveu tudo, e não resolveu nada. Precisamos continuar vigilante e desenvolvendo a salvação dos nossos filhos. Eles precisam crescer espiritualmente, eles precisam conhecer a Deus intimamente, e eles precisam praticar a fé e o arrependimento de pecados continuamente. Uma senhora estava lamentando o fato de que todos os seus filhos cresceram na igreja, fizeram uma decisão ao lado de Cristo, foram batizados, mas hoje nenhum deles está na igreja ou tem interesse pela igreja. O problema é que ela acreditou na decisão deles, no batismo deles, e ela se esqueceu que eles eram pecadores. Que bênção, né? Que os nossos filhos
são salvos, mas isso não é tudo. E quarto, desenvolver um culto doméstico. Toda família precisa desenvolver um culto doméstico. Muitos pais fazem leitura bíblica, contam histórias bíblicas, cantam juntos, oram juntos. E isso é muito importante, mas também não é vacina contra o pecado. É importante, mas não é garantia de sucesso. O culto doméstico pode se tornar um ritual e perder o seu valor perante os seus filhos. Quinto, desenvolver um bom comportamento nas crianças. Claro, nós queremos que as nossas crianças sejam comportadinhas. Postura, diálogo, etiqueta e sociabilidade. Eu me lembro, nessa última viagem que os jovens fizeram para Goiânia, a dona Lélia, a dona Emanuele, me ligou 1 ou 2 vezes. Os meus filhos estão se comportando bem. É a preocupação dos pais. Como que eles estão agindo externamente? Todos nós nos preocupamos com isso, não é? Mas, de novo, não deveria ser o objetivo principal. Comportamento não é objetivo, não é alvo. Comportamento é resultado, é consequência. Quantos estão entendendo isso? O objetivo é discipular o coraçãozinho do seu filho. E por meio desse discipulado, ele vai obedecer graciosamente aos pais e a Deus. E o resultado será uma criança bem comportada. É possível criar filhos bem comportados por fora, mas hipócritas por dentro. E na primeira oportunidade que eles tiverem, irão se rebelar. Alguns de vocês aqui, mais idosos, que viveram na época dos hippies. Você chegou a ser hippie, Walter? Quase, né? Teve cabelo comprido? Você foi um hippinho então. Então esse pessoal aí, da época dos hippies, por que os hippies? Porque eles se rebelaram contra a estrutura rígida dos pais. Era comportamento externo, era tudo hipocrisia. Por dentro eles eram malditos. Ainda que por fora bem comportados. Por isso não podemos julgar o nosso sucesso como pais pelo comportamento de nossos filhos. Não podemos enfatizar o comportamento, nós enfatizamos o coração deles. Alguns anos atrás, eu encontrei um pai e um filho, pastor e o seu filho. Os dois pareciam ser grandes amigos. O filho me respondia com respeito, educação e demonstrava grande admiração pelo pai. Eu falei, nossa, se um dia Deus me der um filho, queria que fosse como este. Eu até elogiei o pai, pelo filho. 3 anos mais tarde, me encontrei novamente com eles, e agora o pai e o filho estavam tendo problemas. O jovem queria independência, e o pai não podia mais controlá-lo. Por isso que eu sempre falo, hoje, a Jéssica tem 100% de autoridade sobre o Isaac. Ela faz o que quer com ele. Ela consegue trazê-lo à igreja na hora que ela decidir. Mas essa autoridade, Jéssica, vai diminuindo, conforme o Isaac vai ficando mais velho. E vai chegar um dia que você não vai ter mais autoridade nenhuma. Ao mesmo tempo, hoje, a Jéssica tem quase que 0% de influência sobre o Isaac. Mas conforme ele for crescendo, a influência da Jéssica pode ir aumentando também. E quando acontecer dela não ter mais nenhuma autoridade, ela vai ter influência. Amém, irmãos? Então esse é o objetivo dos pais, é aumentar a influência na vida de seus filhos, e não em autoridade, porque a autoridade vai acabar. Veja o perigo então, quando priorizamos o comportamento, ao invés do coração dos nossos filhos.
Outro objetivo é desenvolver uma boa educação acadêmica. Vamos colocá-los nas melhores escolas da cidade. Certa vez um pai me disse: o meu maior investimento é a educação de meus filhos. Eles estão estudando nas melhores faculdades, nas melhores escolas, desde criança até se formarem. Eles estão estudando nos melhores lugares de ensino da cidade, recebendo as melhores ferramentas. Não adiantou nada. Foram para o mundo das drogas, do vício, do álcool. O problema é que os maiores inimigos de Deus são pessoas bem educadas, acadêmicas, com doutorado em várias disciplinas, mas que não têm o entendimento necessário sobre a vida. E o interessante, isso aqui é de arrepiar. Quando o pai me disse isso, minhas filhas eram pequenininhas, 2 e 5 aninhos de idade. E os filhos daquela pessoa eram pequenos também. E na hora que ele me disse: meu maior investimento é na educação dos meus filhos, eu gasto com as melhores escolas, meu coração gelou, mas eu não falei para ele. E naquela hora eu falei: esse não é o caminho. Eu prefiro colocar minhas filhas na escola da periferia, onde eu sei que eu vou conhecer os professores e que os professores não vão atuar contra mim e vão me ajudar na educação das minhas filhas, do que colocá-las nas escolas elitizadas, onde nenhum professor vai dar atenção ao que eu tenho para dizer. E eu estava certo. Passaram-se 20, 25 anos e eu estava certo. A educação acadêmica, quanto mais melhor, mas os filhos são como computadores. Trash in, trash out. Alguém traduza. Essa é uma expressão que todo mundo que faz ciência da computação aprende. Trash in, trash out. Recebe lixo, solta lixo. Computador é assim. Mais uma vez, o coração precisa ser preparado. Veja, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a educação acadêmica geralmente visa uma boa profissão e, logicamente, um bom salário. Mais uma vez, temos que ter cuidado com a nossa ênfase. Por exemplo, quantos pais prometem dar dinheiro para o filho se ele tirar um 10 na prova? Ou quantos pais dizem: você precisa estudar para ficar rico? Eu ouvi isso muitas vezes. Tudo isso parece inocente, mas é antibíblico. Veja Provérbios 23, verso 4. Veja o que diz: não te fadigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. O que os nossos filhos precisam aprender é fazer o melhor deles para a honra e para a glória de Deus. Todos esses objetivos parecem inocentes e são prevalentes na nossa sociedade. Então, pai, mãe, quem não deseja oferecer para os seus filhos talentos físicos e mentais? Eu desejo. Autoestima, salvação ou religião, né, para muitos. Culto doméstico, família bem ajustada, bom comportamento, boa educação acadêmica, tudo isso aqui é legítimo. Mas nada disso é bíblico. Porém, não é para estas coisas que o seu filho veio ao mundo. Não. Não foi para ser o melhor jogador de futebol? Não foi para ele ter autoestima? Não foi para ele ser religioso? Não foi para ele fazer parte de uma família bem ajustada? Não foi para ele ter um bom comportamento? Não foi para ele ser bem educado? Não.
O seu filho veio ao mundo para glorificar a Deus e sentir prazer em servir a Deus. Este é o grande perigo da sociedade dos ricos. Este é o grande perigo da sociedade dos bem-educados. Porque essas pessoas não pensam em Deus. Acham que não precisam de Deus. Veja 1 Coríntios 1, verso 26. Porque vede, irmãos, a vossa chamada, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Eu estava na reunião de pastores uma vez, e um pastor disse assim: 100% dos jovens da nossa igreja que foram para a faculdade, saíram da igreja. Nós perdemos esses jovens, 100%. O outro disse: eu perdi 60% dos nossos jovens. 60%. Por quê? Porque chega na faculdade, o conhecer, o saber se multiplica. E ali eles estão diante de pessoas intelectuais, sábias, no sentido acadêmico, que fazem a cabeça dos nossos jovens. Quando perdemos a visão da glória de Deus na criação, na formação dos nossos filhos, estamos apenas ensinando para eles a serem idólatras dos bens e dos valores materiais. Então todos os pais precisam repensar os objetivos que têm na criação de seus filhos. Repensar os métodos que estão sendo usados para alcançar esses objetivos. Nenhum desses objetivos que eu citei são necessariamente errados, mas nenhum deles é de perto bíblico. Quantos entenderam isso? O que é bíblico? Educa a criança no caminho que deve andar. E será que mesmo depois de grande, não se desviará dele? O caminho é Jesus. O caminho é Deus.